E o tema da palavra de hoje é: todo mundo tem uma história. Cada um de você, cada indivíduo aqui, cada um de nós, temos uma história. Talvez existem aqui no nosso meio muitas histórias tristes, muitas histórias dolorosas, mas também tem muitas histórias felizes, muitas histórias de sucesso. Talvez nesta noite aqui tenha pessoas com histórias que até tem vergonha de contar. Hoje eu vou contar um pouco da minha. Talvez algumas pessoas aqui possam se identificar com a minha história. Talvez a minha história seja muito melhor do que algumas histórias por aqui. Talvez existam histórias de abuso, de rejeição, histórias de solidão, histórias de engano, histórias que doem. E eu estava há 2 semanas atrás estudando sobre a vida de José, e eu me identifiquei em alguns pontos com a vida e com a história de José. Eu não fui vendido por ninguém, meus irmãos não tentaram me matar, minha irmã me ama, talvez ela até esteja por aqui hoje. E o salmista escreve lá no Salmo 119, do versículo 17 ao 21, um pouco da história de José. Se alguém puder colocar aqui na televisão eu agradeço, senão eu leio ali atrás mesmo, olha lá, ó. Salmo 119, a partir do versículo 17. Alguém pode colocar no painel, por favor? (17) 119, 17 ao 21. Eita, é 105, 17, não é 119 não. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens. Resumidamente, essa foi a história de José, que o salmista escreve no Salmo 105, não 119. E eu me identifiquei um pouco com algumas coisas, e eu quero trazer algumas coisas para você nessa noite sobre a minha vida, o meu testemunho. Talvez muitos aqui não saibam. Eu nasci num lar cristão? Não. Minha família estava num processo de conversão quando eu nasci. Meu avô tinha se convertido, mas minha mãe ainda não. Minha família ainda não. E a minha mãe, ela tinha um espírito de pombagíria, e ela quis me matar no ventre, no berço, logo quando eu nasci. E meu pai também não era cristão, mas lutou com esse demônio. O demônio machucou todo meu pai. E mesmo inconsciente, eu fui rejeitado naquele berço.
Minha família teve um processo de conversão. Meu tio foi preso por assalto em flagrante. E a nossa história começou com Deus ali, quando Deus tira meu tio da prisão e ele se rende a Cristo. Meu avô começa realmente a servir esse Deus que tirou seu filho da prisão, leva o evangelho na casa. Minha mãe eu tinha sido um fruto de um relacionamento que não tinha casamento. Minha mãe engravidou do meu pai e eles casaram por causa disso. Graças a Deus eles vivem até hoje, vivem bem. Tem problemas? Tem, todo lar tem problemas. E o evangelho entrou na minha casa, e desde quando eu me conheço por gente, eu já vinha na igreja. Minha família se converteu na congregação do Jardim São Paulo por volta de 1980. E vim na igreja muito tempo. Cantei no coralzinho com capa vermelha. Quem já cantou no coralzinho aí? Ainda bem que hoje não tem mais capa, né? A pior coisa de cantar no coralzinho era a capa. Também, daí, irmãos, cantar não é o meu forte. Então entrei no ministério de louvor tocando violão, também bem meia boca. Mas eu nunca tinha tido um encontro genuíno com Cristo. Quando eu tinha 16 anos, Deus usou meu tio pastor numa profecia, dizendo que Ele estava me separando por uma grande obra, mas eu tinha que me preparar, eu tinha que me cuidar. E de verdade eu achei que isso ia ser algo rápido, mas dessa palavra profética até a realidade foi como José, foi 20 anos, 23 anos. E nesse tempo eu desviei dos caminhos do Senhor por um tempo. Quando eu me desviei, eu tive problemas na minha casa. Eu fui morar sozinho com 20 anos de idade. Na verdade eu fui morar numa república, e o nome dessa república era República Coisa Errada, de tão boa que era a república. E eu fui embora. Meu pai disse que eu era o erro da vida dele. Tudo que tinha de errado na vida dele era eu. Tudo que tinha dado de errado na vida dele era eu. Eu já tinha sido rejeitado no ventre e fui rejeitado na minha juventude. Talvez muitas jovens aqui se identifiquem com isso, de ter sido rejeitado em algum momento pelos seus pais. Eu sei que meu pai me ama, mas no momento de fúria, em que ele quis me matar com faca, teve que um monte de vizinhos segurar ele lá e eu fugi. E talvez isso também se identifica com várias histórias aqui. Assim foi o meu start para o mundo, porque eu fui embora de casa, fui morar nessa república, que me acolheram bem, e que tinha festa todos os dias, menos de sexta, sábado e domingo, porque como era uma república, a galera ia embora para a cidade deles, então a gente tinha festa segunda, terça, quarta, quinta, aí na sexta eu vivia solitário, sexta, sábado e domingo. Muitas orgias, muitas coisas que eu não vou dizer aqui porque eu tenho vergonha. Muitas mulheres, muita bebida. Nunca usei droga, graças a Deus. E eu não vim aqui me vitimizar, mas eu vim dizer que todos nós temos uma história.
E eu trabalhava numa instituição financeira. Eu vi o Breno ali, ó. O Breno também tem uma história difícil. E ele até brinca com essa história, eu posso dizer assim, mas eu sei que sente dessa história. E eu sei de algumas histórias aqui, não quero expor ninguém, mas eu sei que tem várias histórias tristes aqui. Porque todos nós temos uma história. E nem sempre as histórias que nós temos de nós mesmos, autoral, é boa. Talvez os seus pais te bateram muito. Eu também apanhei bastante da minha mãe, mas dentro de uma normalidade. Eu apanhei de fio de extensão, de tesoura, de vassoura, de cana que o caminhão passou por cima, de mangueira, de tudo que você pensar. Então, mas é dentro de uma normalidade, né? Quem acha que isso não é normal, na minha época isso era meio normal. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 esse ano. E nesse tempo do mundo, foi um tempo difícil para mim, porque eu me sentia um estranho no ninho. Não sei se você sabe o que é isso. Eu vivia no mundo, mas eu nunca fiquei à vontade, sabe? Eu nunca pequei deliberadamente, porque sempre ainda tinha um temor, um santo temor, que a hora que ia passar de um limite, que não era mais um limite, mas algo que pudesse deturpar demais aquilo que já estava sendo deturpado, aí tinha um limite. Eu dei PT em 2 carros, e quando chegou perto de Deus fazer uma obra na minha vida, eu sempre brinco que eu devia até no banco de sangue. Se eu não tinha ninguém, porque se eu tivesse esposa naquela época, o banco ia tomar, porque era meu bem, né? O banco podia tomar, de tanto que eu devia. E eu trabalhava numa instituição financeira que não podia ter nome sujo, e eu tinha o nome sujo, e um diretor do banco pegou um carro meu, falou assim: ó, para mim aguentar você com o nome sujo aqui, você vai me dar seu carro. E assim foi feito, para eu não ser mandado embora. E chegou um final da minha história trágica antes de conhecer Jesus, que eu estava numa pista mais de 200 por hora, e eu recebi uma ligação de um pastor, o irmão Sebastião Gomes da Rocha. Na hora do culto, Deus falou para ele ligar para mim, porque eu estava meio sem destino. Eu peguei a Anhanguera, e eu estava indo, eu já estava passando por Leme, e eu não sabia para onde eu estava indo, a mais de 200 por hora, e ele falou assim: filho, Deus mostrou para mim que você vai morrer. Para o carro onde você está no carro, não está? Deus me mostrou um carro, e eu estava lá. Da hora que ele ligou, até assustei, né? Daí andei a 100 por hora de novo, mas eu estava sem uma perspectiva. Quem ligou, o irmão Sebastião usou o telefone do pai da Rafa, que está ali, do Adriano, para ligar para mim. E todas elas sabem que acho que elas estavam no culto, elas eram pequenas, mas elas estavam tudo no culto lá. Mas enfim, essa é a minha história. Aí uma terça-feira à noite, minha irmã me convidou para ir lá na congregação do Ouro Verde, que ainda era uma congregação pequena, e eu falei que eu não ia, mas algo dentro de mim, era umas 7h30, falou assim: mano, você tem que ir naquele lugar. E eu lembro que eu tomei banho rápido, e eu estava sem carro, porque para variar eu tinha dado PT, e eu peguei a motinha da minha irmã tinha uma Honda Bis, e eu fui lá no Ouro Verde, uma terça-feira à noite.
Talvez um culto que já a maioria de vocês nem frequenta mais, né? Mas foi num culto de terça-feira que Deus deu uma palavra profética para confirmar aquela que Ele tinha dado quando eu tinha 16 anos de idade. E Deus disse através da boca do Guinho: é a última chance que eu estou te dando. Ou você me serve, ou você vai morrer. Eu tenho uma grande obra na sua vida, mas você precisa se entregar. E você sabe que aquilo mexeu com o meu psicológico. E naquela noite de terça-feira eu entreguei minha vida para Jesus. Porque para Deus não importa qual é a sua história até o seu encontro com Ele. Para Deus não importa se a sua história é boa ou ruim, se é de sucesso ou fracasso. Sabe por quê? Porque lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém puder colocar aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz que aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o passado, ficou para trás, e eis que tudo se fez novo. E não importava tudo que eu tinha passado até ali, porque Deus ali estava fazendo uma vida nova, estava me dando uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova perspectiva em Jesus. Durante a ministração do louvor, nós cantamos: minha vida dou a ti, porque tu és o Rei da Glória, tu és o Rei da Glória. Mas nessa noite, Deus está te querendo de verdade. Ele quer ser Rei e Senhor, para te dar uma vida nova, para te dar uma nova história, uma história nova. Não importa quantas surras você levou, não importa quantos bullying fizeram com você, não importa se te abandonaram ou se te abusaram, porque nessa noite Deus quer te dar uma nova história. Mas eu já sirvo a Cristo. Mas a sua palavra se renova a cada manhã, e Ele tem uma vida nova também para você nessa noite. Mas eu já entreguei minha vida, mas você pode entregar mais. Ah, mas eu já entreguei tudo. Então entrega de novo. Renova a aliança, renova o voto. Eu estou louco para que chegue 25 anos de casado logo, para mim fazer bodas de prata. Porque a primeira festa de casamento que eu lembro é a bodas de prata do meu avô. 25 anos de casado. Falta 10. Está chegando já. Porque para viver com a mulher que eu amo passa rápido. Duro se eu vivesse como quem eu não amo. E da mesma forma, viver com Jesus, o tempo passa rápido, porque a gente passa com o amor da nossa vida. Deus quer você nessa noite. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não importa, talvez, se você é culpado ou não da sua história. Porque tem muitas histórias em que o culpado somos nós, né? Na minha, algumas coisas, muitas delas eu tinha culpa de tudo. Mas para Deus não importa.
Porque se você quiser se transformar, se você quiser mudança, Ele faz nova todas as coisas.